Sandman é uma obra-prima do autor Neil Gaiman e foi descrita como uma história em quadrinhos para intelectuais, sendo a primeira HQ a entrar na lista dos best-sellers. A sua história é complexa e inovadora, mas pouca gente conhece porque não é tão popular, já que não conta com uma narrativa clichê de heróis contra vilões. No vídeo de hoje, nós vamos trazer 5 coisas sobre Sandman para você conhecer um pouco dessa obra e despertar interesse nela. Depois disso, garanto que você vai querer ler o quadrinho. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Bruno Rodrigues, Isaac Paiva, e hoje vamos falar de Sandman, um dos seres mais poderosos da DC, que junto com seus irmãos regem toda a realidade conhecida. Para começar, vamos entender melhor o que é Sandman. 1. Perpétuos. Sandman não é uma pessoa ou um herói, muito menos um vilão. Ele é um dos 7 perpétuos, que são representações antropomórficas de poderosas forças universais. Ou seja, eles são entidades conceituais, ideias solidificadas e revestidas por um tecido similar à carne, que são tão antigas quanto o próprio conceito que representam. Eles também são conhecidos como os Sem Fim, e cada um vive em seu próprio reino astral, uma dimensão não física onde reinam como soberanos, sem interferências dos demais. Se um deles for morto, eles reaparecem em outra forma e cada humano enxerga essas entidades com uma aparência diferente, porque eles são moldados pela crença e espiritualidade de cada um. 2. Quais são os perpétuos? Primeiro, é importante dizer que eles se consideram irmãos, e, como existem desde que o conceito que representam passou a fazer sentido, também existe uma certa ordem de nascimento. Então vamos começar pelo mais velho, Destino. Sendo o irmão mais antigo, ele assume a aparência de um homem velho e cego, acorrentado a um livro, que não tem a sombra e nem deixa pegadas por onde passa. Seu reino é um jardim com um labirinto infinito e ele rege o destino de tudo e todos. Então ele sabe tudo o que aconteceu e tudo que um dia irá acontecer na vida de cada um dos seres vivos. Provavelmente, ele foi o primeiro porque a partir da criação do universo, tudo que viria a existir depois seria o destino. Morte. A segunda mais velha é a Morte, que assume a aparência de uma mulher gótica bem simpática. E o mais curioso é que não é uma ironia, realmente ela é uma entidade muito amorosa e gentil. Tanto que a cada 100 anos ela resolve assumir a vida de uma pessoa normal, por um dia, para viver e morrer como mortal e entender melhor a sua tarefa. Ela aparece 2 vezes na vida de cada ser vivo, uma quando eles nascem e outra quando morrem, guiando as almas para o além. Ela é a segunda porque depois que a vida surgiu, a morte é inevitável. Beleza, Thanos? É impossível. Sonho. O terceiro perpétuo é o nosso protagonista. Seu nome mais usado é Morpheus, mas é conhecido também por diversos termos, incluindo Sandman, que é usado porque o Morpheus possui uma algibeira cheia de areia mágica que contém parte de seus poderes e pode colocar qualquer pessoa para dentro do sonhar, mental ou fisicamente. Por isso, o nome Sandman, que significa literalmente Homem da Areia. Ele é o regente da dimensão do sonhar e tem uma aparência masculina, com pele lisa bem pálida e cabelos negros desajeitados. Destruição. É um homem robusto, ruivo e muitas vezes barbudo, geralmente representado trajando uma armadura de guerra. Apesar do título, ele não é um ser maligno. Na verdade, nenhum perpétuo é, pois eles apenas representam seus conceitos. E no caso dele, o conceito não é a destruição pura e simples, e sim a mudança, pois para o novo surgir é necessário que o velho seja destruído. Isso faz um paralelo com o nosso universo real, porque os átomos que compõem nosso corpo só puderam surgir com a destruição de estrelas que explodiram em supernovas milhões de anos atrás. Em certo momento, ele simplesmente abandona seu posto e decide fugir de suas responsabilidades. Por isso é conhecido também como filho pródigo. Desejo. Esse perpétuo não tem gênero definido, possuindo uma aparência andrógena exuberante e é o principal rival do sonho, além de ser irmão gêmeo do desespero. Esse é o mais supérfluo e egoísta de todos, o que transmite a essência de seu conceito, já que o desejo das pessoas está intimamente ligado aos sentimentos ruins como inveja, ódio, rancor. Ele acha que o desejo puro é a força mais importante para os seres vivos, capaz de motivá-los a fazer praticamente qualquer coisa e age exatamente assim, dobrando quem for necessário para realizar sua vontade. Desespero. Já o irmão gêmeo é o completo oposto. Com uma aparência gorda e moribunda, ele está sempre deprimido. Se o desejo reflete tudo que as pessoas querem, desde um item supérfluo até o amor de uma pessoa, desespero simboliza o que acontece quando não é possível realizar esses desejos. Ele vive num reino completamente vazio, contendo apenas inúmeras janelas que refletem no mundo real os espelhos pelos quais as pessoas observam seu desespero. Delírio.
Por fim, essa é a Perpétua mais caótica, que está em constante mudança de personalidade e aparência, não conseguindo sequer manter diálogos ou linhas de pensamento. De forma mais prática, ela representa o que é estar totalmente desvinculada da realidade e possui conhecimentos que estão além até mesmo do livro do destino. Um dia ela já foi conhecida como Deleite, mas alguma coisa traumática aconteceu que mudou sua essência e a transformou em Delírio, a mais jovem de todos os Perpétuos. Os pais dos Perpétuos. Se eles se consideram irmãos, é porque são filhos dos mesmos pais. Mas quem são os criadores desses seres tão poderosos? Quem poderia existir antes dos conceitos fundamentais da realidade? A resposta veio na HQ Sandman Prelúdio, de 2013, e mostra que os Perpétuos são filhos de duas forças primordiais. O pai deles é o tempo, a força que coloca tudo que existe em movimento perpétuo. Ele não é um pai muito amoroso, porque geralmente seus filhos só o procuram quando estão precisando de alguma coisa, quando tem algum interesse ou então de fato eles nunca têm tempo para ele. Já a mãe é a Noite, que representa todo o escuro e vazio que existia antes da criação. E diferente do tempo, ela é acolhedora. Inclusive, ela oferece ao sonho a oportunidade de viver para sempre em seu reino e evitar assim sua morte quando o universo encontrar seu fim. Mas ele recusa e um dia todos os Perpétuos deixarão de existir, já que o universo vai acabar e com isso o seu propósito também. 4. Sonhos e pesadelos. Focando no personagem principal, o reino de Morpheus é o sonhar, que já falamos não ser um lugar físico e sim um reino onírico, para onde vão todas as mentes de cada ser pensante durante o sonho. Como em todo reino, o sonhar tem seus próprios habitantes, entidades chamadas sonhos e pesadelos. Como regente do local, Morpheus pode criar qualquer sonho ou pesadelo da maneira que quiser, mas cada ser humano também pode contribuir para essa criação, pois tudo que os mortais sonham passam a existir dentro desse reino. O pesadelo mais famoso criado por Morpheus é o Coríntio, que ele fez para ser o pesadelo supremo e atormentar os sonos dos mortais, mas acabou saindo do controle e indo para o mundo físico, onde ele cometeu uma série de assassinatos até ser condenado à descriação. Já os sonhos mais famosos provavelmente são Abel e Caim, que apesar de terem esses nomes, não são os personagens bíblicos de forma literal, né? São apenas sonhos que o Morpheus nomeou assim e atribuiu funções dentro do seu reino. 5. Ele faz parte do universo da DC. Existe muita confusão sobre em que universo o Sandman se encaixa, mas ele foi publicado pelo selo Vertigo, uma divisão da DC Comics que faz parte de seu universo canônico. A confusão ocorre principalmente porque existem vários personagens com o mesmo nome e representando o mesmo conceito na DC. A Perpétua Morte, por exemplo, é muito confundida com a entidade de morte da DC, que inclusive tem várias representações em seu universo principal, como o Corredor Negro, que representa a morte para novos deuses, e o Flash Negro, que é a morte para os velocistas. O próprio Sandman tem vários homônimos na DC, com o primeiro Sandman sendo o Wesley Dodds, um vigilante ao melhor estilo Batman que tinha uma arma que disparava gás do sono e recebia premonições através dos sonhos para desvendar seus casos, por isso a referência com o Morpheus. Depois dele veio o Garrett Sandford, criado por um tal de Jack Kirby, que nessa época trabalhava na DC. Ele era um professor que conseguiu acessar a dimensão do sonho por meio de seu monitor onírico e acabou ficando aprisionado lá, onde passou a ganhar habilidades e proteger o local. Bom, galera, essa é a história do Sandman, um HQ da DC que foi lançada durante a DC e agora foi reproduzida numa série da Netflix, que é muito boa e vale a pena muito assistir, né? Exatamente, é uma série que até surpreendeu, né? Porque geralmente a Netflix não faz adaptações muito boas, mas essa teve o dedo do próprio criador, então por isso foi uma adaptação memorável aí que a gente pode colocar no hall de séries pelo menos ótimas aí para ser assistidas. E é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo.